quanto para os que ainda lá estão, para os que desencarnaram, para as equipes de salvamento, que possam trazer uma luz, uma intuição para achar cada vez mais pessoas, né, que ainda hoje resgataram mais algumas, né, uma criança com vida, inclusive, depois de tanto tempo, que esse trabalho possa continuar, tá bom? Então, vou pedir para fecharmos os olhos, para nós nos unirmos em pensamento. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, todos juntos, reunidos, com a chegada de mais amigos, mais alunos, que a Tua palavra possa alcançar os lugares mais longínquos, os lugares mais difíceis, tanto internamente da gente, quanto externamente. Hoje continuamos a pedir uma vibração especial para todos aqueles que desencarnaram repentinamente, que eles possam ser todos socorridos, levados para os hospitais espirituais, que essas famílias possam se reencontrar, que estas crianças possam também ser acolhidas, e que toda a equipe que lá trabalha, incansavelmente, possa cada vez mais resgatar ainda irmãos que ainda são sobreviventes. Que a equipe espiritual receba todo o nosso amor, toda a nossa luz, para que esse trabalho possa ser fortalecido cada vez mais. Agradecemos ao Pai o retorno, o nosso retorno, e por mais uma segunda-feira podemos estar aqui, para aprendermos um pouquinho mais. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Então, aula passada, nós falamos sobre a vida espiritual. Hoje, essa aula continua, na verdade são 3 aulas, né, sobre a vida espírita, e hoje é sobre a vida espírita, a segunda parte. E essa parte vai falar um pouquinho justamente sobre o que a gente até fez as nossas vibrações hoje, né? Então, o que acontece quando a pessoa desencarna, como é esse retorno para a vida espiritual enquanto realmente espírito, né? Então, como que é esse retorno para a nossa verdadeira vida, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nessa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho dessas lembranças da existência corpórea. Então, assim, será que quando eu desencarno, o que vem, né? O que vem à minha cabeça, né? O que vem de pensamento, o que vem de mensagem, o que vem de memória. Então, a gente vai conversar um pouquinho também sobre isso, né? Então, regressando à erraticidade, lembrando que essa palavra, eu vou retomando alguns conceitos, gente, por causa principalmente dos alunos novos, tá bom? Então, a gente vai retomando algumas palavrinhas de vocabulário para eles também irem se apropriando. Então, regressando à erraticidade que a gente fala é realmente o mundo espiritual. Somos nós enquanto espíritos não encarnados. Então, nós costumamos falar erraticidade. Então, regressando à erraticidade para esse mundo espiritual, o espírito vai se lembrando pouco a pouco, não só da sua última existência na Terra, mas também daquelas que a precedem. Então, depois que ele passou, então a gente viu na aula passada um pouquinho, também sobre a vida espiritual no sentido contrário, que a gente foi vendo por que a gente passa por algumas provas e algumas expiações, e agora como se a gente estivesse retornando para essa parte da erraticidade, né? Então, no começo,
os espíritos, todos nós, independente do nosso grau de conhecimento sobre o espiritismo ou não, todos nós passamos por um período ainda meio que atordoados após esse desencarne. Por quê? Porque o nosso espírito tem que se livrar das impressões da carne que nós tínhamos, né, para realmente se sentir novamente como espírito. Então, isso demora um tempo. E esse tempo não é um tempo exato. Esse tempo vai variar de acordo, primeiro com o apego à matéria que tinha aquele espírito. Então, quanto mais apegado, mais difícil é dele se desvincular. Dependendo do sentimento que ele está no momento do desencarne, então se ele desencarnou com raiva, ou com ódio, ou numa situação de agressão, pode ser que ele carregue, né, toda essa sensação, e aí ele demora um pouco mais de tempo para ele entender aonde ele está. Porque na verdade é isso. Se a gente for lembrar também do livro do Nosso Lar e do André Luiz, ele demorou um tempo para ele entender onde que ele estava, que hospital era aquele, né? Então ele não compreendia muito bem aquela situação. E com todos nós será assim. Por mais que a gente já tenha encarnado e desencarnado várias vezes, sempre essa sensação vai acontecer. E aí essa memória, então quando a gente encarna, vamos lembrar que a gente recebe o véu do esquecimento, a gente não lembra de vidas passadas. A gente pode ter sensações, a gente pode ter sentimentos, aquela empatia gratuita por alguém, tanto aquela antipatia gratuita também por alguém, que são pequenas memórias que estão ainda registradas, que a gente, mais a nível de sensação do que uma memória de fato, de saber quem era aquela pessoa ou não, né? E quando assim... quando a gente pensa nessa questão da erraticidade, então quando tem esse véu do esquecimento, né, quando a gente retorna, a gente começa a acessar essas memórias anteriores. Então isso acontece depois do período de perturbação, que eu falei que é aquele período que o espírito está se adaptando à nova realidade, que é a realidade dele enquanto espírito. E ela pode ser maior ou menor, dependendo do que o espírito passa, que eu acabei de explicar. Então, essas lembranças podem ser dos mais minuciosos pormenores. Nossa memória pode começar a vir com pormenores de vidas passadas, mas, normalmente, ele só vai se lembrando, tendo lembranças, tanto de fatos quanto de pensamentos, que influenciaram ele naquele estado atual que ele se encontra na erraticidade. Então, vamos supor, por exemplo, que a pessoa foi assassinada ou sofreu uma violência muito grande e acabou falecendo, desencarnando por esse motivo. Muitos acabam carregando esse pensamento e esse fato, e essa memória fica fixa. Esquece até o anterior, às vezes, muitas vezes, esquecem que às vezes eles causaram essa reação no outro, eles gravam só um momento fixo daquela passagem. E isso a gente percebe muito quando a gente recebe os irmãos na mesa mediúnica, que muitos vêm com um pensamento fixo, né? Então não entendem o que aconteceu antes, o que eles fizeram para que provocasse no outro aquela reação. Eles acabam se lembrando só da reação. E aí quando isso vai sendo mostrado, a memória deles vai sendo ativada, essa memória, vamos falar assim, ancestral, tá? De outras vidas, e ele vai tomando consciência de realmente do que aconteceu, tá? Evidente que ao despertar no plano espiritual, o espírito passa pelo espanto natural decorrente dos anos que passou na vida corpórea, cujas impressões se apagam gradualmente da memória. Após a libertação do corpo e livre do período de perturbação que se segue à morte, o espírito passa a ter uma compreensão mais nítida dos objetivos da vida material e da necessidade de purificação para chegar ao estado de espírito puro. Então, conforme ele fica no plano espiritual, já se libertando de toda essa última encarnação, do que aconteceu, de todas as suas perturbações, ele entende que grande parte daquilo que ele viveu foi necessário para essa purificação, para ele chegar ao estado de espírito puro. Então, ele vai tomando uma consciência maior, até do quanto ele aproveitou aquela encarnação, o quanto ele desperdiçou aquela encarnação, o quanto
passou por determinadas atribulações e começa a entender é como se abrisse um grande espectro de compreensão. Porque a nossa compreensão, ela aqui é muito limitada. E quando você vai para a erraticidade, parece que o seu campo de compreensão ele também se expande mais, tá? Podem ir perguntando, tá, gente? São desenhadas na memória do espírito as lembranças por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se apresenta à vista. Então, vai ficando na memória essas lembranças, que é isso, é como se fosse um filme, né, um quadro. E, mesmo nas mesas mediúnicas, muitas vezes o doutrinador, que está conversando com aquele espírito que veio para a mesa, a gente fala, olha nessa tela, que é como se fosse uma televisão que passasse nessa tela momentos de vidas passadas dele, para que ele compreendesse por que ele está naquele momento vivendo daquele jeito enquanto espírito. Então a gente tem que entender que é tudo, como tudo isso é pensamento, no pensamento a gente constrói esses quadros. E isso é assim também, né? Se eu falar assim para vocês agora, pensa numa maçã, pluft, a maçã aparece no pensamento de todo mundo, mesmo que vocês não queiram visualizar uma maçã, né? Então, isso também vai acontecendo no mundo espiritual, em relação ao que o espírito viveu. De forma que lembra-se de todos os atos de mais interesses e outros ficam na mente mais ou menos vagos ou esquecidos de todos. A gente não vai lembrar os 80 anos exatos do que a gente viveu aqui. A gente vai lembrar de momentos, tá? Alguns muito ricos em detalhes, porque foram extremamente preciosos para a gente, ou por serem positivos ou por serem negativos, e outros que foram mais corriqueiros, que isso vai ser esquecido como um todo. As lembranças serão perfeitas apenas nos fatos principais, que possam auxiliá-lo na trajetória da evolução. Por isso, frequentemente conserva a lembrança dos sofrimentos que vivenciou, e essa lembrança lhe faz compreender melhor a felicidade que então ele vive no plano espiritual. Tá? Então, essas lembranças dessa existência corpórea que vai acabar ficando guardado dentro do espírito. Então, tá? Oi? Desculpa o atraso. Imagina, Josiane, a gente sabe. Não se preocupa não, tá bom? Seja bem-vinda, querida. São sempre gratos aos que se lembrem deles, dependendo do seu grau evolutivo, não dão importância aos objetos que lhe pertenceram, assim como também consideram seu antigo corpo como uma roupa imprestável. O que realmente os atrai são o pensamento e a saudade das pessoas queridas. Então é isso que vai acabar atraindo os espíritos entre si. A saudade das pessoas, a saudade do reencontro. Então quando você reencontra, depois que você desencarnou, entes queridos de outras vidas que você viveu junto, e que há também esse reencontro. Então é isso que os atrai. Não atrai mais os objetos, não atrai mais a roupa que eles vestiam, o corpo físico, nada disso mais tem importância. Quando esse espírito já tem consciência da importância dele enquanto espírito. A gente vai ver mais para frente que ainda tem os outros que ainda ficam extremamente apegados aos bens materiais mesmo que depois desencarnam. Os espíritos inferiores, então, isso que eu acabei de falar, sentem saudade das sensações que tenham desfrutado na Terra e desejariam poder ainda ter a satisfação que sentiam enquanto estavam na matéria e que os gratificavam. Por isso, procuram satisfazer esse desejo material pela chamada vampirização. Então, a vampirização, o que é? É quando um espírito, na imagem aí, você dá para se perceber, ele se aproxima de outro que ele está em mesma sintonia, né? Então, por exemplo, era um espírito que acabou desencarnando e ele era alcoólatra. Ele gostava muito de beber, né, de tomar álcool. Então, que lugares ele vai frequentar? Ele vai frequentar os bares, ele vai frequentar lugares onde ele sabe que essa sensação do vício ele pode se satisfazer. E como que isso é feita, essa vampirização? O espírito, ele se aproxima do encarnado,
E pelo encontro desses dois perispíritos, essa energia, essa sensação, ela é trocada. E aí, o que acontece? Ele fica estimulando o outro a beber, porque como essa sensação é trocada, é como se um mantesse o outro. A gente tem que pensar que é uma mãozinha dupla, né? Um mantendo o outro, e ele, através da sensação do encarnado, a sensação da bebida, por exemplo, ele acaba também sentindo essa sensação e se satisfaz com isso. Então, é muito ligado realmente aos vícios. Então, da bebida, da comida, da pessoa que fuma, pessoa que faz tem relações sexuais descontroladas e compulsivas, né? Então, com isso, esses espíritos, eles acabam se aproximando e fazendo esse tipo de parceria, vamos assim dizer, tá bom? Certamente que esse procedimento acarreta a uns e outros a expiação mediante sofrimentos futuros, pelas induções exercidas sobre esse ou aquele indivíduo. Então, aquele espírito que desencarnou está induzindo aquele encarnado, ele também está adquirindo mais débitos por estar estimulando o outro. Não que o outro seja isento de responsabilidade, tá, gente? A gente não pode em nenhum momento pensar que sempre é culpa dos espíritos, porque é culpa dos espíritos, porque é culpa, porque eu fui obsediada, porque eu não sei o quê. Não, eu abri a porta para isso. Eu abri a chance e a oportunidade para que eles se aproximassem de mim dessa forma, né? Então, você já fala, Karen, só um minutinho, por favor. Então, assim, sempre quando a gente tem que pensar que é de mão dupla, a responsabilidade também, essa corresponsabilidade também é de mão dupla, tá? Pode falar, Karen. E no caso, assim, por exemplo, aquelas religiões que nem a ayahuasca, ou, sei lá, na África, né, tribos indígenas, em vários lugares que acabam ingerindo substâncias alucinógenas, psicoativas, como que entender, assim, esse ritual por essa questão da vampirização, né? Porque tem gente que vai para se divertir, vamos dizer assim, e vai tomar lá o daime, e aí essa pessoa teria um status, vamos dizer assim, espiritual diferente do que aquela tribo que cultivou as gerações, aquele ritual espiritual, vamos dizer assim, como que seria? Sim, eu acho que a porta ela é aberta da mesma forma, Karen, tanto que tem pessoas que passam muito mal e tem pessoas que não, porque depende também do seu estado de espírito naquele momento. Aqui a gente tem que entender, principalmente com vícios, o vício ele é constante e fora de controle, eu não consigo controlar o meu vício, né? Quando são esses rituais, o que me parece, eu não sou assim tão, né, eu sou leiga nesse assunto, mas o que me parece é que é uma coisa pontual e controlada, né, então é naquele momento que vai acontecer, ele é preparado e depois cada um vai para sua casa quando termina e tudo certo. Então nesses casos, sim, podem se abrir portas, podem vir espíritos, mas a partir do momento que ele sabe que você voltou para sua casa, que ele não vai conseguir mais o que ele quer, talvez aí ele vá procurar outro para ele conseguir o que ele quer. É diferente por exemplo, de uma pessoa viciada em drogas ou em cigarro, porque aquilo é constante todos os dias, né? Como um vício mesmo. Tá? Pode falar, Bárbara. Você falou dessa via de mão dupla, né, que eu abri a porta para o espírito entrar, mas isso muitas vezes acontece involuntariamente, né, porque às vezes a pessoa está passando por uma fraqueza espiritual, sei lá, está necessitada de alguma coisa que ela mesma não reconhece, né, e muitas vezes isso acontece, essa abertura involuntariamente também, né. Eu não acredito em abertura involuntária, mas talvez em abertura inconsciente. A gente tem que pensar um pouquinho isso, que talvez, como você falou, a pessoa não tem consciência, ela não está conseguindo, mas eu acho que o passo é um pouco anterior. Por que eu me permitir chegar naquele ponto, né? Então, eu sei que isso é um trabalho realmente que às vezes começa até na própria infância, das próprias tendências que a gente traz de outras vidas, né? Então já são inclinações que muitas vezes o nosso espírito já tem, você já vem com ele enquanto você encarna. Então para essa pessoa é muito mais fácil ela perder o controle
da própria vida, né, do que uma outra que às vezes não tem essa tendência. Então, assim, eu não acredito em involuntário, porque desde que a gente nasce, nos é dado livre-arbítrio, assim como a lei de causa e consequência. Então, desde bebezinho, a gente é trabalhado nisso, de causa e consequência. Então, os pais já começam a educar os seus filhos com o sim e com o não, com o certo e com o errado, e tem o livre-arbítrio, para cada um escolher. Eu sei que muitas vezes são decisões que uma coisa vai levando a outra, como aquele efeito do dominó, né? Cai uma peça, vai caindo outra, e quando você vê, derrubou tudo, e você não se deu conta por que derrubou tudo. Mas aí a gente tem que voltar lá para a primeira peça, que já foi um tempão. Muitas vezes a gente não sabe localizar exatamente o que foi que disparou esse efeito dominó. Esse conhecimento é o que é mais difícil, né? Sim. O André Luiz é o grande exemplo de um suicida inconsciente, né? Ele não admitia que ele tinha a culpa dele ter... Ele achava inadmissível chamar ele de suicida, já que ele nunca pensou em se suicidar conscientemente, né? Mas aí depois foi provado que ele se suicidou de uma forma inconsciente, com bebidas, com os excessos, drogas, com os excessos da vida. Então, ele é um grande exemplo. E sobre a ayahuasca, esses chás aí psicodélicos, eu estava lendo lá sobre isso. Eu entendo, eu acho que é uma opinião mais do que um estudo, vamos dizer assim, que assim como o álcool, que ele desativa algumas coisas do nosso... É comprovado que o álcool ele desativa algumas coisas que a gente não faria conscientemente, né? Algumas coisas que a gente ficaria preso, com vergonha, a gente faz quando está alcoolizado. Ou seja, a gente abre algumas portas do nosso equilíbrio emocional também. Os chás, a ayahuasca, pelo que eu vi lá, elas abrem algumas portas que você consegue acessar coisas que você não conseguiria acessar. E aí que eu acredito que entra a influenciação espiritual, porque abriu-se essa porta que você não... por exemplo, mediunicamente falando, você não consegue ter essa incorporação se você não estiver aberto, não estiver relaxado. Se você for uma pessoa, sei lá, meio que nem eu, assim, muito querer ter autocontrole, meio fechada, você não consegue ter essa pacificação porque você está totalmente fechado. Aí essas drogas, ela meio que abre você e faz você ter essa influenciação externa, de alguma forma aí. Eu imagino, assim. E a gente pensa, até vai na medicina, quando você toma uma anestesia, quando você toma aquelas medicações que te deixam meio acordado, meio dormindo, que você fala, você não lembra o que você falou. Então a gente tem que pensar que são coisas momentâneas, né, que não é por causa disso que os espíritos vão vir em cima de você naquele momento, mas se isso se tornar uma frequência, aí sim eles aproveitam a oportunidade. Pode falar, Josi. Então, eu tenho uma dúvida que eu queria tirar. Quando a gente perde um ente querido, e isso é muito difícil, né? A gente, sem querer, assim, querendo, né? A gente tenta controlar essa parte, mas eles ficam perto, né? Quando acontece esse tipo de coisa, né? Ó, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, Josi. Tá. É uma segunda parte da aula, né? Aí, quem sabe, a gente consegue te responder. Se ainda não, você retoma a pergunta, tá bom? Tá Mas bom. faz parte dessa aula mesmo também, tá? Ai, que bom. Bom, continuando aqui. Pode falar, Marcos. Só com, assim, não sei se complementando, né, a respeito da ayahuasca, né, na verdade, assim, até várias pessoas que são referência, né, nesse meio, né, eles até alertam para quando a pessoa procura esse tipo de prática, né, que seja feito porque esse processo, ele sempre é feito com um ritual praticamente religioso, né? Tem toda uma preparação para isso, para que a equipe espiritual possa ser chamada
e que proteja aquele ambiente e até a pessoa que está sendo passando por esse processo, para que ela abra as portas, mas protegida pela espiritualidade, para que ela consiga acessar, né, memórias, né, nesse meio o pessoal chama de registro acástico também, né, também conhecido como registro acástico, que são memórias de vidas pretéritas, né, de encarnações anteriores, e sempre que é liberado esse acesso com autorização da equipe espiritual. Você não consegue acessar registros que não estão autorizados a você lembrar, né? E então é isso. Eles sempre alertam que quando a pessoa procura esse tipo de prática, né? Procurar um lugar sério para que tenha esse amparo da equipe espiritual, né? Que ela consiga isolar a área para não ocorrer esse processo de vampirização, né? E com relação a essa mão dupla, né, na verdade, também é sempre falado que a vampirização só ocorre quando você vibra naquela sintonia. Então, semelhante atrai semelhante, né? Então, se você conseguiu baixar, mesmo que você tenha a mesma pessoa, outra pessoa usa uma bebida alcoólica, mas ela não baixa a vibração dela, né? Ela não vai ser vampirizada, ao passo que a outra que bebe e baixa sua frequência, ela vai atrair semelhantes, né? Com relação à vampirização. É muito bem colocado, Marcos, e é isso mesmo do ayahuasca que você colocou. Sempre se recomendam que procure um lugar sério, né, um lugar que realmente, porque como a Karen falou, em alguns lugares virou meio que, não oba-oba, mas, né, tanto que tem uma série de discussões aí a respeito disso, inclusive até do uso da erva, né, que enfim, então, está acabando, né, de tanto que estão consumindo essa planta. Então, se é num ambiente controlado, realmente a equipe espiritual pode ajudar. É a mesma coisa as pessoas que têm mediunidade muito aflorada. Por isso que a gente fala que tem que ir para um centro espírita para aprender a dominar essa mediunidade, porque lá ele estará protegido para que ela se manifeste de uma forma mais adequada, do que ela se manifestar na rua ou em qualquer ambiente que a pessoa está totalmente desamparada. Né? Então, acho que tudo isso, eu acho que é super importante mesmo a gente ter em mente, tá bom? E disso da vampirização também, o pensamento que atrai o pensamento, de alguma forma está vibrando naquilo. E eu acho que tem tudo a ver com controle e descontrole. Então, Marcos, como você falou, você está num bar, você tomou lá uma cervejinha, e vai ser aquilo, você está com controle da sua, né, da sua mente, do seu corpo, do seu emocional, mas aí o do lado, ele está bebendo uma atrás da outra, ele já perdeu o controle, já virou uma coisa impulsiva, compulsiva, e ele já não sabe mais, nem às vezes o que está falando direito, esse já perdeu o controle. Então esse é uma presa mais fácil, um alvo mais fácil para os espíritos se aproximarem, porque já baixou a vibração, como você mesmo disse. Bom? Então isso é muito importante deixar claro, gente. Bom, os espíritos elevados não sentem saudades da sua felicidade material, então eles não sentem saudade de ter o carro, de ter, né, de fazer as coisas que eles faziam enquanto aqui. Por quê? Porque eles percebem que a felicidade verdadeira é muito diferente do que a gente acredita que seja felicidade aqui enquanto estamos encarnados. Então eles veem que a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Efêmeros por quê? Porque ele é assim, né? Então num dia passa. Então muitas pessoas, inclusive, a compulsividade delas é nesse sentido. É um vazio tão grande que elas sentem que elas não param de querer comprar, de querer ter, de querer comprar, porque elas acham que aquilo vai preencher a alma delas, e na verdade não. Então, a gente tem que pensar que não é só para drogas, fumo, álcool, essas coisas. Tem várias outras questões que a gente acaba atraindo também, por esse vazio interno que muitas vezes as pessoas sentem, né? Então, aqueles espíritos que deram começo a trabalho de vulto como a finalidade útil e que os vê interrompido pela morte, vão pensar o Chico.
Então, eles tinham um trabalho grande, né, com uma finalidade para o bem, e aí, de repente, pode ser que ele viu o trabalho dele interrompido com o desencarne dele, né? Só que eles não lamentam, porque quando eles estão do lado de lá, então no outro mundo, eles não lamentam por ter deixado isso inacabados, porque veem que outros estão destinados a concluí-lo. Então, eles entendem que eles cumpriram o que eles precisavam cumprir naquele espaço de tempo enquanto encarnados. Então, eles não se sentem assim, porque é o meu projeto, porque é a minha creche, porque é a minha igreja, porque é o meu... Não existe isso. Quando ele tem essa consciência maior e que ele desencarna, ele entende que esse trabalho vai ser contínuo. Então, imagina Allan Kardec, quando ele desencarnou, o tanto de obras, né, que ele fez com essa codificação. E aí, depois outros espíritas vieram dar continuidade a esse trabalho, né? Então, eles têm essa clareza, mesmo porque eles sabem que eles estão servindo ao próximo. Se eles estão servindo ao próximo, pertence a eles, né? A estes, procura influenciar. Então, quem desencarnou, vamos pôr o Chico, procura influenciar para que os outros os concluam e continuam a ter no mundo dos espíritos o objetivo que tinham na Terra, que é o bem da humanidade. Conforme a elevação do espírito, ele passa a apreciar os trabalhos de arte ou literatura que tenha produzido de outro ponto de vista, e não é raro condenar o que de maior admiração lhe causava. Então, até a questão de arte, literatura, tudo que eles produziram e deixaram aqui, eles começam a ter outra visão, até o próprio respeito do próprio trabalho que eles realizaram. E também, de acordo com a sua elevação e a missão que tem a desempenhar, se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra. Então, no campo das artes e das ciências, desde que considerem úteis, segundo uma visão bem diferente da nossa. Então, mesmo eles desencarnados, eles continuam a atuar, influenciando espíritos na área que eles desenvolviam. Vamos chamar de área, tá? Porque aqui está citando artes e ciências. Então, por exemplo, um espírito altamente desenvolvido na área das ciências, ele desencarnou, ele vai continuar influenciando esses na área das ciências. Quanto maior o amor pela pátria, o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número de pessoas que eles estão afins. Então, olha a diferença de consciência. Então, enquanto desencarnados e quanto mais elevados forem os espíritos, não existe Brasil, Inglaterra, nada disso. A pátria é o universo. Mas enquanto a gente está encarnado, ou quanto menos elevado, a pátria são os espíritos que eles estão afins, que estão mais próximos de si. Eles ainda não conseguem se desvincular tanto, tá? Aí agora, Josiane, vamos começar a entrar um pouquinho na sua questão. Comemoração dos mortos, funerais, então todos esses rituais, como o espiritismo vê isso, e como os espíritos entendem esse momento também, os que acabaram de desencarnar. Então, quando nos lembramos de forma equilibrada e amorosa daqueles que partiram para o plano espiritual, essa lembrança poderá aumentar-lhes a felicidade, ou servir de lenitivo aos seus sofrimentos, ou seja, para apaziguar os seus sofrimentos por terem partido. Então, às vezes, um casal que, que viveu a vida inteira juntos, que se amaram verdadeiramente, e que, de repente, um dos cônjuges parte, né? É difícil esse rompimento para os dois. Mas, se, por exemplo, a mulher que ficou, vamos falar assim, ela consegue, de forma equilibrada e amorosa, emitir essas vibrações, para o outro que está do lado de lá, ele também vai apaziguar os sentimentos dele de sofrimento e perda. Então, isso, de novo, também é mão dupla, né? Se eu consigo vibrar amor para o meu ente querido, mesmo sentindo saudade, mesmo, ele vai conseguir progredir, ele vai conseguir prosseguir na vida espiritual o que ele deve fazer, né? Agora, se eu fico no sofrimento, se eu fico na mágoa, se eu fico na resistência, se eu fico me fechando no meu mundo, e meio que amarrando
esse passado, porque ele é passado, já passou o que eu vivia, não vou viver de novo, e se eu fico amarrando esse passado, eu não progrido e nem o espírito também progride, tá? Então isso que é importante a gente ter claro, é um exercício difícil, não estou falando que ninguém tem que sentir dor, a gente sente saudade, a gente tem vontade às vezes de conversar e abraçar a pessoa, então isso é normal. Agora, o que não é normal é a gente trazer esse sofrimento no nosso dia a dia o tempo todo, né? Então, isso que não é o bom, não vou falar normal, é que não é o saudável, nem para a pessoa, nem para o que partiu. Aí fala que isso independe de ser o dia de comemoração dos mortos, então, que nem aqui, dia 2, né, dia de finados. Muita gente só vai visitar lá o túmulo, né, da pessoa no dia de finados. Nem lembra da pessoa o ano inteiro. Não faz uma prece, não faz uma oração, você pode ter uma conversa amorosa. Não faz através de pensamento. Só vai nesse dia. Então, para esses espíritos, eles acabam se desligando de um jeito, porque eles são, entre aspas, esquecidos, que nada mais os prende aqui à Terra. É como se essa memória também ela fosse sendo desligada cada vez mais, porque ela não vê sentido ainda estar presa naquela situação, tá? Pode falar, Josi. Você está com o microfone desligado. Como fica essa situação da gente visitar? É necessário a gente ir visitar? Porque eu nunca gostei de ir em cemitério. Não, não é necessário você ir visitar, porque você visita através do seu pensamento. Então, toda vez que você faz uma oração, para o seu pai, que faleceu, né? Você faz uma oração para ele, você está indo visitá-lo. Toda vez que você tem uma conversa amorosa, pai, que saudade de você, mas de um jeito amoroso, né? Não saudade de você, espero que você esteja bem aí no plano espiritual, que nananana. Isso já é uma visita. É isso que ele recebe. Ele não vai receber o fato de você ir lá no físico, porque eles não estão mais apegados nesse material. Eles já desconectaram disso. Então, tudo que é físico, material, não faz mais sentido para eles. Tá? Então, de qualquer forma, o que importa é a lembrança e o afeto que lhe devotamos. A prece, por sua vez, é o que santifica o ato da comemoração. É como eu te falei, a prece, independente do lugar, desde que seja feita com o coração. Então, também há pessoas que vão e rezam, mas da boca para fora, né? Sem, de fato, estarem entrando em comunhão com aquele espírito que se foi, né? Só estão lá enfim. Bárbara? Oi. Não é nenhuma dúvida, é só uma dica que eu vou dar, uma sugestão leve, que mostra bem isso que você falou, que a partir do momento que você não visita mais o túmulo, aquele espírito não está mais preso à terra, né, ele se liberta, de certa forma. Tem um filme muito gostoso de ver, que é um desenho chamado A Vida é uma Festa, não sei se vocês já assistiram, Não. que se passa no Dia de los Muertos, no México, e é um garotinho, conta a história dele, que ele consegue atravessar para o outro lado. E ele vai caindo no esquecimento, e ele vai virando espírito, porque ele não tem mais essa necessidade de voltar para a Terra, né, em carne, né. E é muito legal, que mostra bem isso, e é um filme, assim, infantil. Sim, agora que você falou, me veio na cabeça, e é um filme que eu assisti, assim, despretensiosamente, e achei incrível, sabe? Vale muito a pena assistir. E tem até a fila, né, para você voltar lá, né? Mesmo. Ele tenta ludibriar para voltar, que ele queria voltar para a Terra. Lembrei desse desenho. É bem bonitinho mesmo. Fala, Josi. Não, eu já assisti esse desenho. Ah, tá. Meus filhos gostam muito de desenho. E ele transmite a mensagem bem bonitinha mesmo, é isso mesmo. Verdade. Então, a preferência para ser enterrado neste ou naquele lugar só denota inferioridade moral, já que se sabe que a alma se reunirá mais cedo ou mais tarde aos espíritos que lhes são caros, que lhes são preciosos,
sem depender do lugar onde estejam os despojos mortais. Então, não vai importar se você foi enterrado, né, no lugar X ou no lugar Y, se você foi cremado e sua cinza foi jogada no mar, na árvore, ou está ainda guardada num saquinho no armário. Né? Então, isso não vai importar, desde que o seu pensamento, que é o que importa, tá? Os seus desejos sinceros. É um costume piedoso, então, por piedade, né? Mas mais eu acho que aos familiares de quem fica, reunir no mesmo lugar os restos mortais do membro de uma mesma família. São os famosos jazigos, né? Que enterra o pai, enterra a mãe, enterra o avô, enterra a avó, todos juntos. Mas, para os espíritos, isso não tem importância. Porque a gente sabe que os laços familiares, enquanto encarnados, muitas vezes não são os mesmos dos laços familiares espirituais. Tá? Então, não quer dizer que foi enterrado junto, que desencarnou, vai todo mundo junto para o mesmo lugar. Então, isso é uma crença das pessoas, mas a gente entende que é uma forma de agregar ainda quem está desse lado, né? Então, eu acho que é uma forma que ajuda as pessoas que ainda estão aqui. Aqueles que já possuem certa elevação, libertos das vaidades terrenas, veem como futilidade as honras que lhe prestam aos despojos mortais, diferentemente dos espíritos ainda pouco elevados, que sentem grande prazer nisso e até se aborrecem com pouco caso que lhes façam. Então, muitos deles assistem o seu próprio funeral, alguns com espanto, alguns não entendendo ainda por que ele está ali, as pessoas não estão enxergando ele, alguns sentindo esse prazer de ver até o sofrimento das outras pessoas, né, como estão chorando pela minha perda. E se a gente for pensar tudo isso, o que é tudo isso se não o ego, né? Nossa, olha, ele está chorando, sentiu minha falta mesmo. Isso é ego. E uma coisa que a gente tem que ir aprendendo ao longo das encarnações é se desfazer desse ego, porque é esse ego que nos traz para todos os sentimentos menos elevados, né, que nos distanciam dessa evolução para atingir o espírito perfeito, a perfeição do espírito, tá bom? Geralmente o espírito assiste ao enterro do seu corpo, mas tal não acontece se estiver em estado de perturbação. Quase sempre assiste aos lances do inventário e partilha dos bens que tiver deixado e toma conhecimento do comportamento dos seus herdeiros e legatários, avaliando para sua tristeza ou alegria os verdadeiros sentimentos deles. Então, muitos presenciam a briga dos filhos pela casa, pelo carro, a discórdia familiar, a destruição do núcleo familiar, pelos bens que foram deixados, né? Então, tudo isso, a gente tem que entender também que é uma prova para todos eles, é uma prova para todos esses filhos que não entenderam o significado de família, então, todos esses espíritos, que às vezes um irmão quer roubar do outro, enfim, a gente vê muito isso, né, nos filmes, né, nas histórias, mas e que de verdade acontece bastante. Então, tem muitos espíritos que eles são que ainda estão muito arraigados à matéria, que eles presenciam tudo isso. Outros não, já são desligados e levados por um outro plano. Então, eles já são desligados, a equipe espiritual já os leva, e aí eles não têm conhecimento disso, do que aconteceu. Mas no momento, normalmente, até que eles se desligam tudo, eles acabam tendo as sensações. Então, até, né, falam, se for cremar, tem que esperar 72 horas para que o espírito não tenha a sensação, porque ele ainda perispiritualmente está muito ligado ao corpo físico, para não ter a sensação de que está sendo queimado. Então, existe uma fala, assim, mas de verdade, não existe uma regra. Tem espíritos que são automaticamente desligados e outros realmente ficam ainda presos à matéria por dias, outros meses, outros anos, e outros ainda ficam quase séculos, preso àquele momento, àquela situação. Aí, perda de pessoas amadas, né, mortes prematuras. Então, quando a gente perde um filho cedo, né, uma criança de 10 anos, quando você tem uma morte prematura que você vê um adolescente, então, como que o Espiritismo explica
um pouquinho essa situação, né? Então, desde épocas remotas, a morte vem sendo revestida por um aspecto lúbrico, ou seja, um aspecto ruim, entendida como um acontecimento que espalha a dor e a desolação, atingindo indiscriminadamente todas as idades. Então, a morte, ela nunca foi vista como um momento de libertação, né? Ela sempre é vista como um momento de dor. E, novamente, por quê? Porque nós somos ensinados, desde criança, a termos apego às coisas, apego às pessoas, nós somos ensinados, nós funcionamos dessa forma. Então, para a gente desapegar e falar, né, nossa, ele partiu, eu vou ficar com saudade, mas que bom, porque ele estava sofrendo, de verdade, são poucas pessoas que conseguem fazer essa separação, né, muitos se revoltam, então se revoltam, assim, que justiça divina é essa que levou meu filho tão cedo? Cadê a justiça de Deus? Né, eu já ouvi tanto falar assim, uma mãe nunca deveria perder um filho, não é a ordem natural das coisas, né, por que Deus tirou meu filho de mim, ou minha filha de mim, né, então eles acabam se revoltando com essa situação, por quê? Porque eles não entendem que, na verdade, é uma passagem libertadora. Então, quando a gente pensa que é libertador, a gente tem que falar assim, puxa, né, que bom que partiu, né, que se livrou desse envoltório físico que talvez nem lhe servisse mais, acabou o seu sofrimento, né, então esse é um jeito da gente entender e falar, vai em paz, né, vai em paz. Todos lamentam profundamente a partida de um ente querido, principalmente quando se trata de mortes prematuras, muitas vezes o arrimo da família, então muitas vezes é o pai ou a mãe que sustentava todo mundo e acaba indo embora, e você deixa aquela família numa situação difícil, né? Então, por que isso acontece? No entanto, importa ao homem elevar-se para compreender que o bem está muitas vezes onde aparentemente ele só vê fatalidade. A justiça divina não pode ser dimensionada pela justiça dos homens. A morte é preferível para a encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas e partem o coração de uma mãe. Então, muitas vezes, até o jovem, né, estou falando do jovem, a criança, ela desencarna antes do previsto, por quê? Porque sabe-se que se ela continuasse encarnada, ela ia adquirir cada vez mais débitos, e aí é dado, não sei explicar como nem porquê, lhe é dado essa chance de desencarnar antes, de voltar para o plano espiritual, para se fortalecer e tentar suprir as suas falhas, tá? Então, eu não sei explicar para vocês como que é feito, como é tomada essa decisão, tá? Mas algumas coisas já fazem parte do plano encarnatório, então aquela criança veio para viver 5 anos, porque ela tinha que ensinar alguma coisa aos seus pais, e ela se coloca numa situação de realmente um espírito amigo e familiar que concorda em passar por essa situação, porque sabe que os pais vão ter que passar por aquela prova, e ele vem com essa missão. Em outros casos, uma criança ou um jovem que falece muito cedo, é porque ele veio para cumprir um espaço de tempo que ele acabou não cumprindo em vida passada, então ele tem que finalizar aquele tempo encarnatório, né? Então, muitas vezes isso também acontece. Tem o caso ao contrário, né? Caso ele cumpra a missão que ele teria antes do tempo, ele é desencarnado antes do tempo, justamente porque ele já cumpriu a missão dele. Sim. Aquela radionovela do rapaz, eu já esqueci o nome, é que o pai dele joga esse menino num buraco com a mãe e tal, e esse menino quis perdoar o pai dele, quis nascer igual, e já planejando uma encarnação para ele morrer com 20 e poucos anos. E ele nasceu igual ao pai para poder conquistar o coração desse pai que matou ele. Ele reencarnou de novo como filho, bem parecido com o pai, e aí ele salvou o pai dele num incêndio e acabou morrendo. E aí a vida dele foi toda planejada, ele não quis casar, ele não quis fazer um monte de coisa, porque já estava tudo planejado para ele desencarnar já com 20 anos, que era a missão dele,
colocar os laços, né, desse pai que era um inimigo algoz de muitas reencarnações. E aí nessa missão que ele teve breve, ele conseguiu É Reconciliação o nome. conciliar, acho que é esse nome, Reconciliação. É um filme, tem radionovela dele, é muito bom também. Gente, os novos, deixa eu falar agora, né, uma coisinha. O Wagner é o super fã, tem o selo super fã das radionovelas espíritas. Então, qualquer dica, tá? Ele é aquele crítico do cinema, sabe? Que você vê a resenha, o Wagner sabe todas. Pode perguntar para ele, porque olha, então, eu tô falando brincando, mas é muito legal, porque a gente, enquanto está fazendo faxina, enquanto está no ônibus, enquanto está fazendo qualquer outra coisa física, a gente está escutando a radionovela. Então, não precisa ficar parado lendo o livro, porque o livro te exige parar, e para você ler e prestar atenção. A radionovela é como se alguém estivesse lendo, contando a história do livro para você. Então, é muito bacana que você consegue ir fazendo outras coisas manuais, enquanto você escuta a radionovela, e passa todas essas missões aí. É um exercício complementar, muito, de tudo que a gente vê nas aulas, são dramas complementares. Tudo que a gente está vendo aqui, por exemplo, hoje, tem várias radionovelas que passam por essa situação, explica de uma forma, assim, leve, interativa, e que a gente aprende bastante também, viu? E aqui acho que está uma coisa É só digitar radionovela espírita que já vai aparecer uma lista no YouTube, tudo gratuito, tá? Tem no Spotify também, gratuito, uma concentração de várias radionovelas lá também. É bem legal, bem legal. Só não lembro os nomes, mas eu sei as histórias. Você lembra as cenas, né? Que você vai construindo na sua cabeça a imagem, a gente vai construindo, ouvindo a telenovela lá, então isso é bem legal, né? Essa radionovela. Você vai construindo a ceninha na sua cabeça, igual quando você lê um livro, né? Então, a morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida, ou das seduções que teria podido arrastá-lo para sua perdição, atrasando, assim, o processo evolutivo do espírito que aparentemente desencarnou prematuramente. Dois amigos que se acham detidos numa prisão, ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um obtém antes do outro. Seria caridoso que continuou preso se entristecesse porque o amigo foi libertado primeiro? Então, é isso que a gente tem que pensar, que a morte, na verdade, é uma libertação. Então, a gente tem que ficar feliz que o outro está partindo até antes que a gente, porque a gente ainda aqui vai ter coisas para cumprir, coisas para aprender e coisas para viver, tá? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que do seu cativeiro e do seu sofrer partilhasse o outro por igual tempo? A gente desejar que o outro ficasse com a gente só para nos fazer companhia? Então isso é um ato de egoísmo, né? Ou ainda numa outra hipótese, se um amigo que convive conosco estivesse numa penosa situação de enfermidade, sua saúde ou seus interesses exigem que vá para o outro país, onde estará melhor em todos os sentidos? Então, será que era no ele mudar para outro país para que ele conseguisse se curar, vamos supor? Ou não, não, eu tenho que ficar aqui porque eu quero meu amigo perto de mim. E sem querer a gente faz isso. Eu vou citar um caso até da minha sogra, que ela estava já acho que 6 meses internada, entre coma, inconsciente, depois volta, enfim, aquela situação que vai virando uma bola de neve. E chegou no momento que o médico falou, ela já estava com falência dos rins, aí chegou um momento, o médico falou assim, olha, a gente já vai parar de fazer os outros procedimentos e a gente vai deixar só a máquina, que é o que precisa manter ela viva, porque isso a gente não pode, né, desligar. Mas a gente não vai mais fazer outra traqueostomia, a gente não vai mais não sei o que, nananana, que isso eram as coisas permitidas que poderia fazer. E aí o médico falou assim, olha, provavelmente em 24 horas, porque aí como ela não vai fazer mais hemodiálise, o rim dela vai parar e aí vai gerar um colapso generalizado. E no eletroencefalograma ela tinha só um pontinho ainda vivo, né, ainda que pulsava. O restante do cérebro dela já estava totalmente morto, era um caso realmente irreversível. Só que os
os meus cunhados, né, os filhos da minha sogra, eles eram tão apegados de não querer que ela partisse, né, que ela ficou ainda 7 dias depois que eles fizeram esse procedimento de desligar parcialmente. Por quê? Porque não queriam deixá-la ir. Então, assim, é um aprendizado muito grande para a gente pensar, ver que a pessoa está sofrendo, ver que a pessoa está numa situação que não tem mais volta. Não seria melhor fazer vibrações, falar assim, mãe, parte em paz, nós vamos ficar bem, nós vamos se cuidar, vai tranquila, né? Eu acho que isso realmente é um amor verdadeiro, que não é um amor de apego. Porque o amor de apego, ele não é o amor real, né? Ele é um amor ainda muito materialista, né? Deixaria temporariamente de estar ao nosso lado, mas poderíamos nos corresponder com ele sempre. A separação seria apenas material. Seria correto impedirmos a sua somente para satisfazer o nosso interesse, então, de deixar alguém partir? O mesmo acontece com as pessoas que se amam na Terra. O que parte primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que, por nossa vez, também estaremos libertos. Pode passar, Varna, que a gente já falou bastante disso. Diante do princípio da reencarnação, o reencontro dos espíritos se torna uma questão de tempo. O espírita, portanto, sabe que a alma vive melhor quando liberta do corpo material, e que esta separação é temporária, e que ambos prosseguem enlaçados pelos mútuos pensamentos de amparo, proteção e contentamento. Sabe ainda que a revolta afeta os que se foram, porque, de alguma forma, revela a não aceitação da vontade divina. Então, quando você vai contra, com essa energia contra, você não está aceitando essa vontade divina, né? E nem a vontade daquele espírito que sabia que era aquele momento dele desencarnar. É muito mais produtivo e caridoso as boas obras realizadas em memórias daqueles que se foram para a pátria espiritual. Importa, sim, compreender essa realidade espiritual e cultivar a harmoniosa permuta de fluidos revigorantes através de vibrações de carinho e pedindo a Deus que abençoe e que se anteciparam na grande viagem, de modo que as lágrimas cedam lugar a aspirações de um futuro reino pleno de felicidade, conforme prometido por Jesus. Então é muito melhor a gente desejar que esteja num lugar bom, né, que você comece a fazer, porque essas vibrações que a gente emana, elas retornam para a gente. Então, lembra de novo da via de mão dupla. Se eu estou fazendo boas vibrações, para minha mãe que partiu, se eu estou falando que você esteja num bom lugar, que você esteja amparada, essas vibrações voltam para mim. Agora, se eu vibro só o choro triste, só o choro de que eu não aguento viver sem você, isso volta para você e te fortalece nesse sentido negativo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses pensamentos que são emanados. Acho que esse era o último, né? Ou tem mais, Wagner? Tem mais. Crianças, né? Então aqui é a parte das crianças. O nosso codificador pergunta aos espíritos superiores se o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como de um adulto. E a resposta é simples e sucinta. Às vezes bem mais, porque pode ter vivido mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. Então, a gente tem que entender que a gente é criança enquanto encarnado, mas o nosso espírito, ele já é antigo, o espírito daquela criança também já é antigo. Então, sinaliza que antes de ser criança, ele é um espírito encarnado. E a duração da vida da criança pode ser para o espírito um complemento de uma vida interrompida antes do tempo determinado, que é aquilo que eu já expliquei. Seu desencarne é frequentemente uma prova ou expiação para os pais. O destino do espírito de uma criança após o seu desencarne é recomeçar uma nova existência, assim como de outros. Aqueles espíritos que são viciosos progrediram menos e têm então de sofrer as consequências de seus atos. Não dos seus atos de infância, mas sim das suas existências anteriores. A gente tem que lembrar que mesmo quando uma criança, a gente vai no hospital do câncer, aquelas crianças sofrendo, a gente tem que entender que antes de ser aquela criança, é um espírito que está ali, e que precisa passar por aquela aprovação,
precisa passar por aquele aprendizado de alguma forma. Então, desta forma que a justiça divina se mostra a todos. Agora sim. Tudo certo, Josi? Entendeu a sua perguntinha? Esclareceu? Então tá bom. Entendi, sim. Muito obrigada. Imagina. Sobre essa parte aí de respeitar a morte das pessoas, inclusive foi tema lá do sábado no Mediúnico, sobre o filme ou a série da Netflix sobre a Boate Kiss, né? Que desencadeou muitos problemas espirituais porque renasceu a revolta, as dores, né, os sofrimentos dos pais e das pessoas e dos espíritos que foram desencarnados lá e mexeram com isso e agora tem que voltar a fazer um trabalho de consertar, né, esses sentimentos pesados, né, em relação à revolta daquelas mortes lá em massa, né? Então é um exemplo aí que a gente tem que respeitar também essas que não foi respeitado, né? Eu acho que não foi. Não foi mesmo, porque não teve autorização das famílias, mas aí a gente tem que entender que se a revolta voltou, é porque ela nunca foi, ela nunca partiu. Então aquilo não estava curado dentro das pessoas, porque se está curado, as pessoas não se revoltariam novamente, né? Porque revoltar é isso, é você voltar, revoltar, você voltar para aquele momento que você viveu num passado, né? Então, às vezes a gente tem que enxergar também como uma oportunidade de cura para essas pessoas que se achavam mais ou menos curadas e de fato não estão. Então, muitas vezes a vida faz a gente voltar em momentos com outro cenário, mas com as mesmas sensações, para quê? Para que a gente aprenda ou repita os mesmos erros, né? E aí a gente vai entender que a gente não aprendeu ou que não está curado em relação àquilo. Então, Né? E aqui, eu te perdoo, né? Eu acho que até a gente brincou, né, Wagner? Acho que foi na quinta-feira. Assim, não, eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver na minha vida, né? Porque não quero encarnar com você outra vez. Quer dizer, foi superado aquilo? Não foi, né? Assim, não, vou te perdoar, quero te perdoar, porque não quero saber mais de você perto de mim, né? Então, isso não é um perdão verdadeiro. A cura verdadeira é você lidar com a toxicidade, né, da coisa e entender que aquilo não te intoxica mais, né? Eu acho que é aí que é a verdadeira cura mesmo, né? Que é difícil, gente. Por isso que a gente está encarnando 300 vezes aqui, né? Então, eu digo porque também mostraram psicografias falando que um monte daqueles espíritos que estavam lá muitos deles estavam lá no campo de concentração. E essas informações são sensíveis para pessoas que não têm o entendimento espiritual. Sim, E isso sim, causa turbulações, né? Então, às vezes as sim, pessoas não estão preparadas, elas não têm uma informação completa das coisas, e aí chateia mesmo, às vezes pode dar esses problemas, né? verdade. Aí a segunda parte, complementar aí da Carla, bastante coisa que você falou lá, eu ia falar, mas vou tentar não ser repetitiva. Deixar os mortos enterrar os seus mortos. Pode falar de novo, não tem problema, porque você fala do seu jeito, que é diferente do meu jeito. Tá. Deixar os mortos enterrar os seus mortos. A gente, a primeira vez que a gente lê essa frase, eu acho meio um pouco agressivo, mas a gente tem que entender que há 2000 anos atrás, e tem a questão de traduções, chamar as pessoas de mortas é meio agressivo, né? Só for falar de defunto, né? Um falecido, um ente querido, a gente quer as coisas mais. É que nem o toalete, o pessoal não fala mais banheiro, o pessoal quer falar toalete, mas para mim é a mesma coisa. Mas no sentido, se a gente for pegar pelo sentido lógico, pela função da mensagem, sem esses preconceitos de linguagem, de tradução, e a gente for entender a função dela, a gente vai ver que ela não é tão agressiva assim, ela faz sentido. Principalmente com o Espiritismo trazendo essa visão desse plano espiritual que a gente tem lá do outro lado, e que a gente entende que a morte não é o fim, a morte, na verdade, a gente está se despertando.
Então, vamos entender aqui nas leituras, quando Jesus, com a sua sandália, pisava a Terra Santa, a Palestina tinha como auxiliares mais diretos os 12 discípulos, que mais tarde seriam os apóstolos, como conhecemos hoje. Porém, além dos 12 ministros do seu evangelho, havia outros 70 discípulos, aos quais Jesus convidava de acordo com as circunstâncias e as possibilidades do momento. Um certo dia, diante de um rapaz que se aproximou dele, disse-lhe, segue-me, e ele lhe disse, Senhor, permita-me que vá primeiro enterrar o meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai anunciar o reino de Deus. E o que poderiam significar essas palavras, deixar que os mortos enterrem os mortos? Elas possuem um sentido bastante amplo que somente o conhecimento completo da vida espiritual para dar a interpretação mais profunda e um entendimento mais amplo. Porque se a gente for ver essa frase, o menino está querendo enterrar o pai dele, parece que foi bem grosseiro, né? Deixa o cara lá e vamos seguir a caminhada aí. Deixa o morto lá que os outros mortos vão se virar com ele. Aí, se a gente entender esse sentido do morto que Jesus quis dizer, é o espírito. Deixa que os espíritos cuidam do espírito. Ele já não está num estado mais... um cadáver é uma coisa, um morto seria um espírito, né? Então são coisas diferentes. E um cadáver ele já falecido, né? Ele está em decomposição, ele não existe mais vida ali, não existe mais dor ali. Aí, a partir do momento que corta esse laço, ele vira um espírito e aí ele já está em outro plano que tem outras pessoas de outra faixa de vibração que vai cuidar dele, né? Aqui na Terra, quem vai cuidar da pessoa doente é o médico, né? Que é o acesso físico ali. Mas depois que ele morre, o médico não pode fazer mais nada, né? A gente não pode fazer mais nada, já morreu. Então, quem vai cuidar dele vai ser o outro lá do outro lado, no outro plano. A vida espiritual é a verdadeira vida, é a vida normal para qualquer espírito. A nossa existência na Terra é transitória e passageira, é uma espécie de morte se for comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Então, como o Marcos disse lá também uma vez, que a gente tem uma visão 360 quando a gente está lá no plano espiritual, às vezes a gente tem esses sonhos lúcidos. Eu já tive alguns sonhos meio lúcidos que eu saio do meu corpo e eu sou um cara que fala super bem lá no plano espiritual, tenho firmeza nas palavras, eu consigo enxergar tudo. Parece uma outra pessoa, bem mais preparada, sabe? A gente se sente bem preparado quando a gente está porque a gente lembra das vidas passadas, a gente sabe a nossa missão aqui na Terra, sabe aquele conhecimento completo que a gente tem. Então, lá que é muito mais completo, aqui é uma vida limitada, né? A gente não utiliza, a gente não sabe qual é a nossa missão aqui, qual é o nosso planejamento, e a gente busca no nosso inconsciente algumas sugestões para a gente entender se a gente está no caminho certo, se está no caminho errado. Então, aqui não, é uma vida extremamente limitada. Então, tem muitos... quando a gente vai estudar, acho que na básica, acho que o mediúnico, como que um espírito vai encarnar no feto, né? Aí fica o espírito lá do lado, ele vai encarnar lá no feto da mãe que está grávida. Ele está com um laço lá colado, o fio de prata lá colado lá no bebê. E quando ele vai encarnar, para ele é a mesma sensação da gente quando vai morrer. Isso talvez é bem pior, na verdade, né? Porque quando a gente morre, a gente está bem desligado, vamos dizer assim, materialmente, está bem numa sintonia legal, aí a gente meio que se liberta, né, dessa sensação presa que a gente vive aqui, né? Tira esse uniforme pesado nosso e a gente consegue ter essa visão 360. Agora, um cara lá do plano espiritual, quando vai encarnar, ele vai cortar, vai acabar a memória dele, ele vai esquecer toda a vida passada, ele vai virar uma criança, vai ter que aprender a andar tudo de novo. Então, para ele é uma prisão ali, ele está morrendo. Aí dizem que o espírito, quando vai encarnar, quando o bebê dá o primeiro choro lá, quando ele entra, né? A sensação dele é parecida, é aquele terror assim, de morte, tá? Só que ele está nascendo. É bem engraçado, assim, para pensar. Então, essa visão morte nossa, de morto, aí é um pouco, não sei se eu posso dizer dramatizado, mas é porque eu nunca morri para saber, eu não lembro direito como que é a sensação, mas deve ser bom. Né? Você já morreu, sim. Você acha que é o quê? Essa primeira encarnação aqui, bebê? É que eu não lembro.
Você é um desmemoriado, como você não lembra? Aí, o corpo físico representa apenas uma roupa grosseira que reveste o espírito temporariamente, funciona como uma prisão e prende o espírito na Terra durante determinado tempo. Quando o espírito se liberta dessa prisão, se sente muito feliz com a liberdade que lhe permite um meio de compreensão do sentido da vida de um modo muito mais abrangente. É o que eu estava falando aí. A gente fica, né? A gente tem um monte de distração aqui, né? Uma distração material, tem que trabalhar, pagar a conta o mês que vem, precisa fazer não sei o que lá. A gente fica cheio dessas distrações aí e, e a gente tem que parar um momento, porque na verdade a gente está aqui trabalhando, né? Às vezes a gente tem que acordar para ver que a gente está aqui para trabalhar, para evoluir como um espírito e não só como a parte material, né, intelectual, é como espírito, moral, essas interações. Então, às vezes a gente esquece que a gente está aqui para trabalhar e a gente está vivendo só do lazer e esquece que a gente precisa melhorar, né? De forma que o respeito que devemos aos mortos não se refere à matéria, ou seja, ao corpo físico, mas pelo respeito, pela lembrança, pela afeição espiritual ausente do corpo material. Quando Jesus disse ao rapaz que deixasse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, não estava de maneira nenhuma com a intenção de desprezar o corpo do pai daquele rapaz, mas aproveitou aquela oportunidade para ensinar que o espírito é muito mais que o corpo e que a verdadeira pátria é a pátria espiritual, de onde todos nós temos a origem. Então, aí explica, né? Não é uma desfeita. É que nem a gente está falando assim, o que adianta, né? Um caixão de R$ 10.000, aquele monte de coisa lá, material, ai. E o outro espírito lá tá nem aí, tá lá, foi lá pro outro lado lá. Isso aí pouco importa para eles, né? E, e o corpo, então, se ele tá desprendido, né, que nem a Carla falou lá na aula, ele não, ele não se importa muito com isso. O que ele importa mais é com o pensamento, o sentimento verdadeiro. O que adianta você estar lá chorando, mas é tudo falso. Você não tá nem aí. Ah, recebe um monte de amigo lá, o pessoal fica comendo lá do meio do velório. Aí fica o pessoal querendo vender aquelas rosas lá. Eu, quando estava no velório do meu pai, chegou o cara lá querendo vender por fora umas rosas aqui, paga mais barato, mas não fala pro cara da funerária. É tipo um comércio, uma máfia ali, sem respeito nenhum, sabe? Então, você vê que avacalhado assim a situação aí, é muito triste, né? Então, o que importa, na verdade, é o que está na nossa mente, de verdade, no nosso coração, com aquela pessoa que partiu. Pouco importa se você passa a mão nela, não passa, se você chora, não chora. O que você está pensando dela, né? Até quando você vai visitar um amigo que perdeu um pai ou uma mãe lá, alguém querido, que importa? Às vezes você fica mais preocupado em consolar aquele seu amigo e a pessoa que está lá, você fala, não, tudo bem, beleza. Mas ser sincero, né? Eu nem conheço a pessoa direito. Vou ser sincero. Para que eu vou querer ficar me fazendo de drama aqui, de que eu estou me sentindo tão mal com essa coisa, sendo que não está. Só ser sincero, com todo respeito com a pessoa que morreu, né? Quem passa pela sepultura continua trabalhando porque permanece vivo entre os planos, no esforço e na luta do alto, o aprimoramento. A morte só existe nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão da vida maior. Por outro lado, Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Fonte Viva, esclarece-nos que Jesus não recomendou ao rapaz que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim que deixasse aos mortos que cuidasse de enterrar os mortos. É aquilo lá que eu falei, né? Deixasse que os espíritos cuidassem do espírito, né? O médico não pode mais cuidar de uma pessoa que já morreu. E a gente também só não pode fazer mais nada fisicamente, só na vibração, né? Na mente. Isso porque existe uma grande diferença entre um cadáver e um morto. O cadáver é carne sem vida, enquanto o morto é alguém ausente da vida. Desse modo, há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Distantes do aprimoramento espiritual, muitas pessoas se fecham no egoísmo e na vaidade desmedida, recusando-se a participar das experiências coletivas. Como sabemos, no isolamento não há progresso. E, e esses são o caso do espíritos apegados, até o próprio corpo. Ah, eu adoro o meu corpo, eu quero ficar nele para sempre. Aí morre, aí está lá no corpo lá, o corpo vai se decompondo, ele está sentindo. Ah, eu gosto do meu carro, adoro meu carro. Aí teve um cara lá, um americano lá, que tinha uma Ferrari.
Aí que pediram para enterrar ele junto com o carro dele lá, no plano espiritual. Né? Aí você fica imaginando, o cara tá pegadíssimo materialmente. E a gente refletir quanto a gente é apegado a algumas coisas nossas aqui. Ah, eu sou apegado à varanda da minha casa, apegado ao meu sofazinho aqui, eu adoro meu sofazinho. Aí morre, vai ficar lá no sofazinho, vai ficar lá na varanda. Então a gente tem que parar para refletir o que, que a gente é apegado, sempre entender que isso faz parte, né, da nossa interação aqui material, mas não ter aquela obsessão material, né, pelas coisas. Assim. Até pelas pessoas, né? Às vezes a gente é apegado a pessoas, a animais, e aí às vezes a gente morre e está querendo ficar junto das pessoas que já está em outra vibração, né? Há milhares de pessoas que dormem indefinidamente enquanto passam os dias de experiência sobre a Terra. Percebe a produção incessante da natureza, mas não lembra-se da obrigação de fazer algo em benefício do progresso coletivo, diante da árvore que cobre os frutos ou da abelha que tece o favo de mel, não lembra-se do pequenino dever de contribuir com a prosperidade comum. Então, como que nem eu disse, né, a gente fica nessas distrações, e a gente esquece qual que é o nosso trabalho aqui, a nossa função, principalmente com nós mesmos, né? O que a gente pode melhorar, o que a gente pode oferecer para coletivo, né? Para a sociedade. Não estacionar na vaga lá deficiente, não fazer essa sua contribuição, não jogar lixo na rua. Essas pequenas contribuições vai fazer o mundo melhor, né? Então a gente às vezes esquece dessa missão. De uma maneira geral, se assemelha a mortos preciosamente adornados. Disse o apóstolo Paulo: desperta tu que dormes, levante dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Isso equivale a dizer que devemos acordar para a vida superior e nos levantar para realizar boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Perambulamos pelas sombras da morte sem morrer quando nos afundamos nos abismos do ouro, das conquistas passageiras e nos abismos dos vícios e ilusões de todas as matizes. Pela tentação da riqueza, moramos em túmulos de cifrões, derrotados pelos maus hábitos, enclausurando-nos nas grandes das sombras, atormentados pelos desenganos e frustrações. É que nem o rapaz lá da Ferrari, lá que quis ser enterrado junto com a Ferrari. Aí fica lá. Até ele conseguir se desprender dessa possessão material, aí leva esse tempo. A gente vê em muitas radionovelas esses exemplos. Né? Passar pela vida sem perambular pelas sombras da morte é aprender a participar da luta coletiva, é sairmos dos mesmos cada dia, buscando sentir a dor do vizinho, as necessidades do próximo. É despertar, é acordar e viver com todos, por todos, para todos, porque ninguém pode suspirar somente para si. Enquanto qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de pessoas. Dessa forma, se estivermos diante de algum cadáver, que nada mais é do que carne sem vida, devemos lhe oferecer a bênção da sepultura. Mas, em se tratando de assunto espiritual, deixamos sempre os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Aqui eu entendi, eu não sei se a Carla pode entender, interpretar de outra forma, esses rituais. É claro que a gente deve respeitar pessoas mais velhas ou que têm alguns símbolos, alguns dogmas bem enraizados. A gente tem que respeitar o dogma dela, a religião dela, os costumes dela, porque às vezes ela quer ir lá no dia de finados, fazer suas orações, fazer seus rituais, e tudo bem, tá válido, é respeitável. Mas a gente tendo esse conhecimento aqui espiritual, a gente sabe que nada disso é tão relevante quanto o que está no nosso pensamento, no nosso coração, né? Então, e a mesma forma que a gente está aqui nessa aula online, em pensamento, né? A mesma coisa é com os mortos. A pessoa que você vê no túmulo é só uma caveira. O que importa sabe aquela lembrança que a gente tem da pessoa viva, da pessoa falando, é isso que importa. Então, essas aparências, a carne, o cadáver em si, se tem a velhinha, se não tem a florzinha murchou, isso aí é tudo uma coisa mundana nossa, assim. Né? O que importa é o que está na nossa mente, o que a gente pensa sobre.
Isso daí. Você quer falar alguma coisa, Carla, por favor? Vocês querem falar alguma coisa? Não, eu acho que complementa bem, eu acho que cabe realmente aos espíritos cuidarem dos espíritos, né, quando eles desencarnam, né? A gente, enquanto encarnado, a gente consegue cuidar enquanto eles também estão encarnados. Então, eu consigo cuidar do meu pai, da minha mãe, enquanto eles estão por aqui. A partir do momento que se foram, eu só consigo fazer prece, oração e vibração para eles. Mas eles serão cuidados pela equipe espiritual. Eu acho que, resumidamente, é isso que fala essa passagem do Evangelho, né? E é difícil, e é isso. O ser humano, ele necessita, enquanto encarnado, de rituais de passagem. Então, é importante alguns rituais de passagem. E a questão do velório, dessa despedida, é um ritual de passagem importante para os que ficam, né? Tanto que a gente lembra, não sei, vocês viram durante a pandemia, o sofrimento das pessoas que não puderam se despedir dos seus entes queridos, que era como se tivesse ficado uma lacuna, né? Por quê? Porque nós somos educados e criados para isso, né? As gerações, né? Então, desde o... se a gente for pensar nas tumbas dos egípcios lá, que eles, né, eram enterrados nem com o gato, com... Sofia. Eles eram enterrados com seu ouro, por quê? Porque se acreditava nisso. Então, eu acho que tudo isso vai mudando de acordo com a humanidade, mas a gente sabe que os rituais de morte, né, de passagem, eles existem em todas as culturas, cada uma de forma diferente. Então, os indianos não têm que jogar no Ganges, lá no Rio Sagrado, eles fazem o ritual lá de passagem, né? Então, cada cultura desenvolveu a sua prática, né, pessoal, e vai continuar sendo. Acho que quanto mais consciência a gente tiver, a tendência é que isso se torne cada vez mais simples, sem tanta pompa, sem tanto exagero, mas realmente só uma despedida, né? Acho que é isso. Lá no plano espiritual também tem a despedida deles lá, né? Eu vou encarnar e Sim. faz uma despedida, como se fosse um velório, né? Sim, se abraçam, se despedem, né? Sentem saudade também, porque isso faz parte da gente, né? E isso do momento encarnatório, acho que é no básico 2, Wagner. Né? Você falou encarnando, é no B2, Acho, já não lembro mais. Bom, gente, é isso, ficou clara essa parte? A gente ainda tem a vida espiritual 3, aí depois a gente já vai mudar, vai para outro assunto, né? A leitura do livro, eu acho que é o Nosso Lar, né, do Básico 1, não é, Wagner? Depois, na próxima aula, a gente passa para vocês direitinho o calendário. Então, quando vai ser o último dia de aula, o dia de discussão do livro, leitura do livro, qual é o livro, tá? Semana que vem a gente passa direitinho para vocês, que eu não sei de cabeça aqui, só para vocês se organizarem, mas se não me engano é o Nosso Lar, tá? Que a gente vai fazer a leitura do B1. Fala, Josi. Eu já assisti o Nosso Lar. Vou precisar ler o livro? Vai. Diferente, né? O filme sempre é resumido. Uhum. Nunca, tanto que quem às vezes lê um livro, depois vai assistir o filme e fala, nossa, o livro era muito melhor. Todo mundo fala isso, quem lê um livro bom, depois vê o filme. Porque no filme eles têm que escolher algumas partes. E aí, eu acho que os ensinamentos que tem em toda... É lógico que o filme, ele traz a imagem pra gente muito mais facilmente, as cenas, né? A gente memoriza mais fácil. Mas a leitura do livro, eu acho que ela traz mais ensinamento pela riqueza dos detalhes com que o André Luiz conta sobre tudo que ele está vendo e aprendendo. Então, a gente tem que pensar que o Nosso Lar, gente, a chegada dele, que ele começa a narrar tudo aquilo que ele está vendo e vivendo, né, que ele não está entendendo, que ele nem acreditava em espírito, né, então são todas as descobertas que ele partilha conosco, né. Sim. Seria importante. Do livro também. Tem, aí a radionovela, ela é na íntegra, tá? Então, ela não é resumida. Então, você pode ir escutando a radionovela para ficar mais fácil para você. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Depois a gente põe os links para vocês direitinho, tá? Ok. Beleza.
Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Marcos, pode falar. Só aproveitando, né, o tema que é de memórias de encarnações pretéritas, né, esse tema é tão importante que, bom, dependendo da sua vibração, né, você consegue acessar, às vezes, traumas de encarnações anteriores que foram muito marcadas. Basta um gatilho que você vibre muito parecido com um trauma que você viveu em encarnações anteriores, né, que traz uma série de consequências, né, para a vida, para a encarnação atual, e que até vários centros espíritas têm o tratamento apométrico, né, que é acessar frequências de encarnações anteriores para poder desvincular esse trauma, esse problema de outras encarnações, né, e até mesmo, né, que quando você atinge esse gatilho, você pode até provocar a aproximação de obsessores de outras encarnações que ficam procurando você, né? Tem a história do Divaldo, do Divaldo, que tem aquele obsessor que quando ele reencarna, o obsessor encontra ele, fica procurando ele, atrapalhando a vida dele, tentando fazer ele passar por situações ruins, né? E tudo através porque o obsessor encontrou aquela frequência, né, o corpo não era o mesmo, né, do Divaldo quando ele reencarnou, mas a vibração da alma dele é a mesma, né, então o obsessor encontrou ele e foi atrás, né, então muita gente pode ter ouvido falar desses tratamentos de apometria, né, que são justamente esses acessos a frequências de vidas pretéritas, né, e para quem procura algo desse tipo, né, procurar sempre lugares, né, recomendados, né, porque pode acessar ali frequências aí que podem até destravar gatilhos que estavam adormecidos e você passa a presenciar isso, né. Que não estavam programados para serem abertos, né? Que não vão te fazer bem, né? Isso. Alguns, é isso mesmo. É bem interessante. A apometria vocês aprendem no mediúnico. Eu lembro que eu tive aula sobre apometria, né? Mas a gente, na própria casa do centro, a gente não realiza. Mas tem algumas casas espíritas e tem alguns lugares que fazem apometria independente se é um centro espírita. Né, mas é o que você falou, tem que procurar um lugar sério para que isso também seja de uma forma positiva para a vida da pessoa, né? Tudo bem? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Então vamos fazer o encerramento? Bom, eu faço o encerramento, né? Tá. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por estarmos aqui, refletindo, estudando e aprendendo muito. Agradecer aos nossos mentores, amigos espirituais, que estão em cada uma das nossas casas, nos abençoando, nos iluminando, que ilumine as nossas casas, os moradores da nossa casa, que ilumine todos os nossos cômodos, até as nossas plantinhas, os nossos animaizinhos que estão aí, levam muita bênção para nossos lares, que tenhamos um restante de semana maravilhoso, abençoado, cheio de luz e paz. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males.
Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Eu acho que eu errei o Pai Nosso, não sei. Você pulou uma frase, mas está tudo certo, isso acontece. Não, às vezes a gente está com o pensamento muito na vibração ainda e realmente o Pai Nosso vem atrapalhado.